Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. E hoje eu quero mostrar para você algo. Fala assim com o seu irmão: a visão do futuro supera a dor do presente. Fala de novo com ele: a visão do futuro supera a dor do presente. Amém. Então, você vai profetizar sobre a vida do teu irmão. Fala assim: aguenta mais, porque está vindo uma grande bênção para a sua vida. Está vindo resposta para a sua casa. Está vindo cura. Jesus está neste lugar. Fala com Ele. E aí, se você conseguir se assentar sem dar um glória a Deus, você está com algum problema. Aleluia. Glória a Deus. O Antigo Testamento nos mostra que mais de 300 profecias mostraram que Jesus viria. Todo o Antigo Testamento fala sobre a vinda, fala sobre Ele, e tem a tipologia bíblica. O que é tipologia? Coisas que aconteceram no Antigo Testamento que mostram quem é Jesus, o que Jesus viria fazer. Por exemplo, quem se lembra aqui do povo escravo há mais de 400 anos no Egito? Quem lembra disso? E o povo hebreu estava lá preso, escravo, e Deus levanta um libertador. O que aconteceu quando esse libertador Moisés nasceu? Quem lembra aí? Vou te lembrar. Hoje Moisés não vai morrer, eu posso ouvir. Ele estava chorando lá no rio Nilo, porque Faraó, um governo deu uma ordem: matem os meninos, joguem eles no rio. Moisés foi para o rio, mas não foi jogado. Ele foi colocado bem encaixadinho nos juncos, no matinho lá na beira do rio. E ele chorou, até que vem uma mulher e o pega e leva ele para o palácio. Lá ele é criado como príncipe. Presta bem atenção. Por que Deus não permitiu que Moisés crescesse no meio do povo escravo? Porque para libertar um povo, você não pode usar a mente cativa. Para libertar um povo, você não pode usar um escravo para libertar escravo. Tem que ser alguém com mentalidade de príncipe. Você está nessa igreja para ter mentalidade de princesa, de príncipe. Vai se tornar rei, se tornar rainha. Porque a Bíblia diz que Jesus nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra. Então, vê se esse rei, essa rainha aí, esse príncipe, essa princesa está do seu lado, está bem alinhado, com postura de quem é da nobreza. Embaixadores de Cristo. Você nunca vai ver uma rainha andando assim, ó. E nem um rei avacalhado. Você vai ver, porque desde a sua infância eles são treinados para andar como autoridade. Não é a cabeça para cima e queixo alto, não. É queixo para baixo, mas a cabeça para cima. E aí Moisés é criado como um príncipe, mentalidade, falando idiomas, dialetos, entendendo sobre toda a ciência do Egito. É que ele volta para libertar o povo da escravidão do Egito. Quem é o libertador do Novo Testamento, programado por Deus para vir à terra? Jesus. Quando ele nasce, o que acontece? Matança de crianças. E Jesus e a sua família, Jesus ao nascer tem que se tornar um exilado político, porque ele foi perseguido por um governo, o governo romano, o Império Romano. E ele é exilado, mas ele volta. E lá na cruz, ele me libertou do pecado, do Egito, do pecado e da morte, da destruição. E todo aquele que olha para a cruz e confessa Ele como Salvador, o libertador o tira. Pagou a dívida na cruz, a dívida que era contra nós, a carta de condenação. E Ele diz: tetelestai, está consumado. Todo aquele que agora olhar para essa cruz, ele não vai ser mais condenado pelos seus pecados, mas terá perdão e vida eterna na glória. E Jesus então
começa a realizar grandes milagres. O primeiro milagre foi no casamento. Um milagre que alguém pode dizer assim, tem uns crentes muito chatos, né, irmão? Os chatola aí ia falar assim, para que fazer um milagre desse? Tinha que fazer um milagre, curar o cego, vai transformar água em vinho, para dar vinho para o povo na festa? A mentalidade de Deus, irmãos, é diferente da nossa. Nós somos ignorantes, tapados, tacanhos, sem sabedoria, tem que ir adquirindo durante o caminho, porque os caminhos de Deus são insondáveis, Ele sabe o que faz. Ali Ele mostra que a água do Espírito viria e que o vinho é o sangue que Ele derramaria para salvar a humanidade. Se apresenta Ele como um Deus que transforma. Ei, Jesus andou sobre as águas para buscar os seus amigos. Um homem de verdade é um homem que dá vida pelos amigos, dá vida pela sua família. Jesus é o exemplo de masculinidade de homem que nós temos. Forte, mas não era violento. Violento só na fé e contra Satanás. Anda sobre as águas para salvar os seus amigos, os seus discípulos. Devolve vista ao cego, ressuscita mortos. Sempre criticado, perseguido. Sabe por quê? Haviam lá escribas, fariseus, mestres da lei, homens religiosos, e havia um sacerdote que mandava em todos os outros sacerdotes. Era um sumo sacerdote. Fala comigo, sumo sacerdote, chamado Caifás. E Caifás se assentava na cadeira de Moisés. Era ali a cadeira de Moisés, o líder supremo da nação na questão religiosa, na questão espiritual. Só que Caifás estava sentado numa cadeira de religiosidade, de religião. Religião vem do grego religare, ou do latim religare, se não me engano, do latim, que quer dizer religar o homem a Deus. Mas a religião nunca ligou o homem a Deus. Ligou o homem a práticas, a regras, a uma vida de aparência perante os outros. Só Jesus então começou ali a pregar: arrependei-vos, porque agora é chegado o reino dos céus. Mude a sua mentalidade, o reino dos céus chegou. Lancem fora a religiosidade. Vocês não conseguem cumprir leis, vocês não conseguem fazer tudo o que colocaram no papel, mas eu vim ensinar vocês que onde está o Espírito, ali há liberdade, ali há poder, ali há alegria. E ele vem falando sobre o reino. O que acontece naturalmente? Quando tem uma palavra de vida, milagres, libertação. Onde Jesus ia, a multidão acompanhava. E Caifás na sua cadeira olhava para aquilo e dizia: como pode? Esse povo nunca me acompanhou. Como pode? O povo nunca havia sentido um mestre, um rabi, um homem que demonstrasse amor por ele. Só condenação e regras. Condenação e regras. Quando Caifás passava com a sua roupa de sumo sacerdote, com suas pedras no peito, sumo sacerdote, com a sua cara de sumo sacerdote, olhava para os pecadores como... diz que você tem que ter a cabeça erguida, mas não queixo alto. Eles eram assim, cabeça erguida e queixo alto. Olhava as pessoas por cima, com empáfia, arrogância. Quando Caifás passava, havia medo. Quando Jesus passava, havia alegria. Quando Caifás passava, o cheiro da morte você podia sentir, porque a religião é morta. Mas quando Jesus passava, ele exalava o seu bom perfume de alegria, de paz, de reino de Deus. Olha só isso aqui, eu anotei para te falar. A religião nos enche de orgulho pelo que nós fizemos, mas o Evangelho nos enche de orgulho pelo que Jesus fez. Não se trata de eu e você, se trata de tudo que Ele fez e o que Ele é. Eu não estou aqui porque eu sou o Estéfano, você não está aí porque você é fulano de tal. Nós estamos aqui pelo que Ele fez. O que dele, por Ele, para Ele
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos lá na frente. Com profundas riquezas, saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ele é digno de tudo, Ele é digno de honra, de glória. E Jesus olhava para o pecador com um olhar que o sumo sacerdote nunca olhou. O sumo sacerdote olhava prestes já a ordenar o apedrejamento do pecador, mas Jesus, com um olhar de amor e ternura, conhecendo as mazelas do homem, conhecendo a fraqueza de caráter de muitas pessoas, conhecendo os pecados dessa pessoa desde a infância. Mas Jesus, se ele fosse olhar como a religião olha para o pecado das pessoas, igreja religiosa adora olhar para o pecado das pessoas, apontar o pecado das pessoas, jogar na cara deles o pecado deles, que eles vão para casa com bastante remorso, bastante tristeza. Enquanto Caifás olhava o pecado das pessoas, Jesus olhava a pessoa do pecado. O seu pecado pode ser grande, mas para Jesus você é mais importante que o pecado que você cometeu. Acho que hoje eu vou até meia-noite, irmãos. Um amém com medo, né? Amém. Jesus não foi crucificado porque era um cara bacana. Jesus foi crucificado porque era uma ameaça. Você não crucifica gente boa, você crucifica ameaças. E Jesus foi perseguido por 3 poderes. Fala comigo. Poder militar, poder político, poder religioso. Olha só o nível de perseguição que ele sofreu. Pergunta para o seu irmão, qual é o nível de perseguição que você já passou, hein? O poder militar era comandado por César, por Roma. Um poder violento que tomava nações. O poder militar de César tomava nações, mas não pôde tomar e conter aquele que ressuscitou. Poder político, Herodes, influência política, governando a Judéia, governando ali em Israel. E o poder religioso, representado por Caifás, o sumo sacerdote. Jesus representava uma ameaça aos interesses de Roma, porque chamavam ele de rei dos judeus. Espera aí, judeu não pode ter rei, quem governa aqui é Roma. Mas como estavam chamando ele de rei dos judeus se ele não foi coroado? É porque quando você anda com Jesus, as pessoas olham para você e conseguem ver coisas em você e que vão acontecer com você que nem você percebeu ainda. Você vai entender, o aleluia vai ser mais top. Quando Moisés estava se preparando para a queda das muralhas de Jericó, ele mandou alguns homens lá para ver como era o sistema de segurança, como que era lá dentro. E eles tiveram que ser escondidos porque alguém disse, tem gente de Josué aqui dentro. E eles foram escondidos numa casa por uma prostituta chamada Raabe. E ela falou assim com eles: bem eu sei que Deus já entregou Jericó nas suas mãos. Quando vocês tomarem Jericó, poupem a minha vida e a minha casa. E eles prometeram, vamos sim. Coloca uma faixa, uma fita escarlate na porta, na entrada da sua casa, e nós vamos saber, nós vamos dar uma ordem lá, onde tiver essa fita, olha só, uma fita da cor do sangue.
Eu sei que na sua família, em volta da sua casa, tem muralhas caindo, mas a sua não vai cair. Se você olhar na Bíblia, sabe o que fala lá? Uma mulher que morava na muralha chamada Raabe. A muralha caiu, mas tinha uma mulher que tinha uma casa na muralha e a casa não foi destruída. Ela disse: bem, eu sei que Deus já entregou, mas espera aí, não aconteceu nada. É o que eu estou te dizendo. Muitas pessoas vão ver o que vai acontecer na sua vida antes que você saiba, antes que você receba, antes que você perceba, ela já está percebendo o que vai acontecer na sua vida. E assim também, irmão, é Satanás, sabendo que vem um tempo de bênção, um tempo de resposta, um tempo novo na sua vida, na sua família. Ele sempre vai se levantar para que você, às vezes antes do último passo, a bênção está ali, e você está aqui, já é uma longa caminhada, sofrendo, orando, jejuando, só faltava um passo para chegar na bênção. Ele te desanima bem aqui. Não aguento mais, vou jogar a toalha. Para mim não dá certo, nunca dá certo, só para os outros. Por que você está repetindo o que Satanás diz para você? Ele é o pai da mentira. E Caifás, diferente do poder militar e político, ele era um poder religioso, ele estava movido por inveja, porque ele era acometido pela maldição da comparação. Ele olhava, se comparava com Jesus. Jesus tinha fé e obras, Caifás tinha cargo. Fariseus tinham cargos, Jesus tinha fé e obras. Mestres da lei tinham cargos, Jesus tinha fé e obras. Inclusive diz a palavra que ele abriu mão do cargo, ele abriu mão de ser Deus para estar aqui. Irmão, eu não sei qual é o que Deus está pedindo para você abrir mão para seguir Jesus. Ele abriu mão de ser Deus para vir aqui dizer: eu vim para servir, não para ser servido. Te serviu com salvação, até hoje você não confessou Ele como Jesus, como seu Salvador. Até hoje não decidiu descer para as águas do batismo. Hoje tem batismo nas águas, é o dia. Você veio aqui para tomar atitude de descer nessas águas hoje, para que você pare de ter uma vida talvez movida por cargo, ou dizer que pertence a uma religião, e começar a ter uma vida de fé e obras. Porque a fé sem obras é morta. Então tem que ter fé acompanhada de obras. Irmão, tinha cargo, mas não tinha fé. Tinha cargo, mas não tinha milagre. Tinha cargo, mas não tinha seguidores. Só gente mandada e não gente que seguia porque queria. Chefe fala vai, líder fala vamos. Chefe fala faça, o líder fala vamos fazer. Chefe tem um monte de gente em volta dele enquanto ele dá o salário. Líder não, ele é seguido porque as pessoas veem nele um exemplo a seguir e querem ser como ele. E aí Caifás olhava todo mundo querendo ser igual a Jesus, todo mundo que um dia eles rejeitaram, agora ali junto com Jesus. Mas ninguém andava com ele. Ninguém mandava um cartão de Natal para Caifás. Mas Selma, é claro que eu estou aqui conjecturando, estou dando um exemplo bobo, que nem Natal eles ali comemoravam. Mas ninguém mandava uma mensagem no zap de Caifás. E o de Jesus era o dia inteiro chegando só grupo top. Tem que explicar, que tem irmão pensando: esse pastor é doido, é herege, não tinha WhatsApp naquela época. Claro que não, irmão, estou dando um exemplo, trazendo para os nossos dias. Sabe por quê? Eu falei com o pastor Júnior hoje de manhã, vou repetir. Vou falar para você. Tem muita gente que quer você bem. Tem muita gente ao seu redor que está querendo ver você bem. Só não quer ver você melhor do que eles. Os milagres de Jesus ofuscavam o brilho de Caifás. Lembra daquela historinha do vagalume e da cobra? O vagalume acendia lá, passava, e a cobra tentava pegar ele. E uma hora o vagalume falou assim: ô dona cobra, não estou te entendendo, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Cobra não come vagalume, por que você quer tanto me pegar? Aí a cobra falou: é porque eu não suporto o seu brilho. Ei, mundo espiritual são como cobras, esses demônios que usam pessoas, se levantam contra a sua vida,
Porque estão extremamente incomodadas com o brilho que brilha na sua vida, que vem do Espírito Santo. Mas a gota d'água para Caifás foi quando ele recebeu 10 leprosos. Ou melhor, 10 leprosos foram até os sacerdotes. Leproso não podia ficar na sua casa, não podia ficar na cidade, ele tinha que ficar num lugar isolado, fora da cidade. Fala com seu irmão para ele aprender. Fala assim: leproso não podia ter contato com ninguém. E um dia Jesus encontrou com 10 leprosos. Olha o que eles disseram. Lucas 17, versículos 13 e 14. Olha os leprosos, eles levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, Jesus, tem misericórdia de nós. Estou eu aqui mais 9, olha só. A gente não vê a nossa família, não pode abraçar os nossos filhos. Nós não podemos entrar na cidade. Nós somos pessoas das quais as pessoas correm. Ninguém nos permite no templo adorar. Nós não podemos ter acesso a nada, Jesus. Tem misericórdia de nós. E aí Jesus: pode ir, procure os sacerdotes, mostre-se para eles. E eles começaram a andar. De repente um falou assim: ei, irmão, você só tinha 5 dedos, cresceu um aí. Ô, meu irmão, seu nariz faltava um pedaço que a lepra comeu, seu nariz está perfeito. Espera aí um pouquinho. Aí começaram a abrir a roupa. Sumiu, cadê a mancha? Cadê a ferida? Eu não sentia mais o meu braço com a lepra. Eu estou sentindo, olha só. Me belisca para ver se eu não estou sonhando. Aqui. Eles chegaram leprosos até Jesus. Jesus falou: pode ir se mostrar ao sacerdote. Por quê que ele mandou fazer isso? Porque todo leproso, se fosse eventualmente curado, que era muito difícil, ele tinha que ir lá no sacerdote, ficar nu diante do sacerdote, o sacerdote examinar se tinha algum sinal de lepra. Se ele não tivesse sinal de lepra, o sacerdote então assinava um papel dizendo: está liberado para voltar para a cidade, para sua casa, pode adorar no templo, pode ter uma vida normal. Caifás nunca disse para alguém: vai que você vai ser curado. Só fala: sai dessa cidade que você é leproso. E Jesus falou assim: pode ir lá, se mostra ao sacerdote. Mas ele não falou assim: sejam curados agora. Ele falou: não, só pode ir. Sabe por quê? Quando você confia em Jesus, no meio do caminho o milagre acontece. No meio da caminhada da sua vida o milagre acontece. Confia nele e o mais ele fará, diz a palavra. Fala com o seu irmão aí. É no caminho que o milagre acontece. Não pare. Quando Caifás e os sacerdotes se reuniam no templo, tinha muita cerimônia, mas não tinha presença. Porque você pode montar estrutura, e graças a Deus nós temos uma boa estrutura, mas você nunca vai conseguir fabricar o mover de Deus. Como eu posso provar que Jesus está nessa igreja? Ou na igreja ali de baixo, ali de cima, somente se houver sinais. Que ele disse: os sinais seguirão os que crerem. Se não houver sinais, não vem falar historinha de Jesus para mim não, que ele não está aí. Deixa eu mostrar para vocês: Jesus está aqui. Irmã Marilena, vem cá, por favor. Vem cá, querido, porque esse aqui tem que gravar, tem que jogar na rede social. As últimas 2 semanas foi o testemunho da Márcia, de cura de câncer maligno. Vem cá, sobe aqui, querida. A Marilena, ela é diaconisa aqui na igreja, membro da nossa igreja. E a irmã Marilene chegou para mim, foi semana passada, né? Ela tem um filho que desde os 13, 14 anos de idade ele tem epilepsia, né? Arruma trabalho, não pode continuar porque cai lá. E ela falou: pastor, e além disso ele está com uma pneumonia grave, está 18 dias em coma. 18 dias em coma, 30 anos de idade, a mãe pensando que ia perder o filho. Nós ali ungimos ela, representando o Diego, o filho dela. Oramos.
e pedimos a visitação dos céus naquele hospital. 2 dias depois ele acorda. Esse Jesus que está vivo, Ele está aqui nessa igreja, está aqui neste lugar. Aleluia. Neste altar eu quero profetizar aqui. A senhora voltará para dar outro testemunho. E o testemunho vai ser que ele nunca mais teve epilepsia. Que fique gravado, porque nós vamos voltar a esse vídeo e vamos mostrar que ela vai dar esse testemunho em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Preguei essa mensagem de manhã e vou falar mais coisas aqui sobre inveja. Sabe o que aconteceu agora às 6 da tarde aqui? Um homem empurrando um carrinho com uma ferida na perna, pediu para alguém chama o pastor Júnior aí. O Júnior celular nunca viu ele. Vem cá, Júnior, conta o que ele falou. Vai lá, vem cá rapidinho. Isso aí. Esse homem, ele pediu para me chamar, falou: chama o pastor Júnior que ele já me ajudou. Só que eu nunca havia ajudado esse homem. Eu falei com a diaconisa para chamar ele até o estacionamento. Ela chamou e eu estava na sala do pastor. A gente estava conversando algumas coisas sobre o culto. Então eu fui lá, esse homem. Detalhe, de manhã o Júnior estava lá e falou assim: pastor Júnior, tem muita gente do seu convívio que quer ver você bem. Eu queria ver você bem, eu só não queria ver você melhor do que eles. E porque você agora está melhor, de uma certa forma, se prepara por causa da inveja. E o pastor falou isso durante o culto da manhã comigo, diante de toda a igreja, de forma ilustrativa, dentro de uma ministração. Eu fui até esse homem, falei com ele o que ele precisava. Ele falou: não, eu quero só alguma coisa para comer, eu estou com uma ferida, eu queria um dinheiro para me comprar algo para sarar essa ferida, para colocar uma faixa aqui também. Eu falei: depois do culto eu vou te dar. Eu vou até a farmácia e te dou, né, uma água oxigenada, você coloca aí, eu vou lá dentro pegar algo para você comer. Ah, você pode me arrumar um macarrão, alguma coisa? Posso sim. Vim aqui dentro, fui na sala pastoral, peguei algumas coisas de comer, levei até ele. O pastor Lucas levou também algumas coisas, alguns mantimentos. O pastor Lucas entrou. Ele foi e falou assim: olha, você é o Júnior, e fala com o Stefano para tomar cuidado com as pessoas que estão à volta de vocês. Ah, e muito cuidado, pastor Júnior, com a inveja. Só que tem um porém. Eu voltei rapidamente, sentindo a presença de Deus diferente, parei perto do pastor, falou: olha, pastor, aconteceu isso, isso e isso. Vamos olhar nas câmeras. Sabe o que aconteceu, irmão? Nós não vimos o cara nas câmeras. Justamente onde ele estava, aqui do lado da escada, só essa câmera na igreja não está funcionando. Ou não funcionou naquele momento. Quando a Juliana olhou agora, antes de começar o culto, no comecinho do culto, a câmera voltou a funcionar. Coloca para mim Hebreus 13:2. Procura aí, Hebreus 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, pela hospitalidade, alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não aparece nas câmeras, ninguém viu ele mais, não quis entrar, veio aqui, na verdade, só para dar um recado. Não é à toa que Deus colocou no meu coração de levantar um ministério de intercessão da igreja. E justamente nesse dia que eu escolho para pregar essa mensagem. Se foi um homem, foi Deus que mandou. Se foi anjo, também foi Deus. Mas veio aqui dizer: se preparem, orem. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite: se prepare, ore, jejue, vigia, porque pessoas que estão à sua volta não estão suportando o seu brilho. E pessoas que às vezes você ama, nem imaginaria. E olha só, imagina só os leprosos lá. 10. Peraí, como é que é o negócio aí? É isso, a gente estava lá, a gente viu Jesus de Nazaré. Ele estava lá, aquele homem, sabe Jesus, aquele que faz milagre. Os caras já começaram.
Aquele Jesus que está fazendo milagre, aquele que anda com os pobres, com o rico, que ele anda com qualquer um sem discriminar. Sabe aquele Jesus que quando ele chega a multidão vai, e quando ele avisa que vai estar no lugar, vão 5, 10 mil pessoas. Aquele que foi lá no Monte das Oliveiras, e aí o povo teve fome, ele multiplicou pães e peixes. Não, tá bom, chega de falar desse Jesus. O que tem? O que ele fez? Ele só disse mandou a gente vir aqui se apresentar a vocês, porque eu era leproso há 5 anos, fulano é 20 anos, esse aqui 35 anos, esse aqui desde a infância, todo mundo está curado e veio aqui que nós queremos a carta do sacerdote. Imagina o quão irritado ficou Caifás ao saber quando os sacerdotes vieram dele dizendo: só tem 10 homens aqui alegando que foram curados por Jesus. Imagina o ódio no coração dele. Ele se irritou com os testemunhos. Quem se irrita com testemunho tem endemoniado. Quem despreza testemunho está endemoniado. Ei, Caifás, conta essa história. Já contamos para os sacerdotes. O senhor é o sumo sacerdote, vamos contar agora. Jesus, aquele que faz milagre, aquele que andou sobre as águas. Não, chega, não precisa falar dele não. O que aconteceu? Ele só mandou a gente vir aqui se apresentar, e no caminho nós somos curados. Estamos livres, agora queremos servir a Deus, estar junto à sociedade, da nossa família. Aí imagina Caifás, dá os documentos deles aí. Começou a assinar os documentos lá, de autorização para eles voltarem a uma vida normal. Ei, eu odeio esse Jesus, viu? Eu vou matar esse Jesus, vou acabar com ele. Ele está tirando o meu brilho, minha autoridade. Ninguém mais fala de mim, só fala dele. Tem gente que adoece quando você compra um carro, quando você sai do aluguel e entra para o apartamento, a casa própria. Tem gente que adoece quando vê a alegria dos seus filhos. Tem gente que fica doente quando vê lá no seu Instagram você contando uma nova conquista, uma nova vitória, uma nova viagem que você sonhava em fazer. Eles ficam passando mal. Eles acompanham tudo, não curte, não comenta, não compartilha nada, mas fica lá seguindo você mais do que todos os outros seguidores. Os doentes, espiritualmente, sempre se dedicam a acabar com a reputação dos vitoriosos. Eu ia pregar a mesma mensagem que eu preguei quinta-feira hoje, mas eu senti de Deus de mudar a direção, e um dia eu prego ela de novo, porque é dia dos namorados, quinta-feira, frio, muita gente não veio. Eu quis, muito importante, mas eu vou só falar uma coisa que eu falei aqui na quinta. Podem falar o que for de você, meu irmão. Pode ir para a internet, pode ir na vizinhança, pode gritar no trio elétrico passando lá no seu bairro falando mal de você. Não tem um ditado que diz assim: contra fatos não há argumentos? Quem já viu isso aí? Eu mudei. Contra frutos não há argumentos. Jesus disse, falaram: mestre, como é que nós vamos reconhecer quem é falso profeta? Fica tranquilo, não é pela pregação dele, não é pelo que acontece. E falso profeta às vezes realiza até milagre. Eu quero que você vá lá e acompanhe a vida dele, porque pelos seus frutos os conhecereis. Irmão, tem uma turma aí se levantando, falando mal de tanta denominação, de tanto líder. Para começo de conversa, para você falar mal do Edir Macedo, você tem que abrir muita igreja, tirar muita prostituta da rua, muita gente da feitiçaria. Para falar mal do Davi Miranda, que foi fundador da Deus é Amor, você vai ter que fazer uma grande obra. Para falar mal do pastor Mário de Oliveira, o que não falta é gente para falar. Mas vai ter que implantar milhares de igrejas, ter filhos, netos, bisnetos, tataraneto na fé. Igrejas que foram abertas 50, 60 anos atrás, até hoje de pé, onde ele comprou o terreno. Muitas famílias restauradas, milhares de testemunhos de cura do seu ministério de 60 anos para cá. Contra frutos não há argumentos. Podem falar o que for da sua vida, podem queimar você, porque olha, tentaram queimar Jesus, falaram mal dele, todo tipo de mentira, todo tipo de levante, de calúnia, mas ele só sabia que ele era o Filho de Deus, que veio tirar o pecado, a morte, aquele que veio trazer vida. E ele disse assim:
Se trataram mal o dono da casa, imagina vocês. Falou, se trataram a mim mal, imagina vocês. Vocês, ele não falou, se preparem agora que vocês vão passar pelas águas, vão me seguir, vocês serão amados pelo mundo. Ele disse, não, e sereis odiados de muitos, assim como eu fui odiado, vocês serão odiados. E bem-aventurados, felizes, vocês serão quando disserem todo mal contra vós, mentindo e falando tudo o que puderem contra vocês, porque o vosso galardão será muito grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Assim perseguiram os profetas. Que aí Caifás, doente de inveja, de ódio, sabe por quê, irmão? Unção ofende. Unção ofende e mostra que o favor de Deus está com você. Mas a falta de vitória, a sucessão de fracassos mostra que o favor não está com você. Ah, que bom que você está no seu melhor lugar, na aceleração. Porque eu estou falando de um Jesus que ficou 30 anos no anonimato, e em 3 anos mudou a história da humanidade. Hoje o mundo se divide entre antes e depois de Cristo. Ele mudou a história da humanidade. Tudo foi acelerado, e quem está com ele vai ter aceleração em nome de Jesus. E aí Caifás pensou, como eu faço para matar esse Jesus? Se eu der um jeito de matar ele, a multidão vai me pegar. A multidão adora ele. Já sei. Eu não sei se ele disse isso, é claro que não, mas podia ter dito assim, vou usar a estratégia de Satanás. Vou entrar no meio das pessoas que estão em volta dele e vou ganhar um deles para mim. Vou ganhar alguém que está perto de Jesus, vou fazer uma proposta e nós vamos armar tudo para pegá-lo. Irmão, ser caluniado, perseguido e traído pelas pessoas aí é ruim. Mas ser caluniado, traído, apunhalado pelas costas por aqueles que estão de dentro, aqueles que você confiou, aquele que você ajudou. O sujeito não merecia nem seu pé, mas você deu a mão para ele. Cuidado antes de ajudar quem está lascado na vida, porque nem todo mundo, a maioria, está lascado por alguma razão. Que a Bíblia diz uma coisa, eu vou reafirmar aqui, irmão. Deus é tão bom que deixa você plantar o que você quiser, mas Ele é tão justo que você vai ter que colher o que plantou. E agora Jesus é pego no jardim do Getsêmani, e ele é levado então para a sala de Caifás. Entre mestres da lei, escribas, fariseus, faziam um time de 71 homens. Quantos? E Caifás começa a interrogar Jesus. Caifás presidia essa assembleia como sumo sacerdote. Começou a interrogar Jesus. E aí, sabe o que a Bíblia diz? Que falsas testemunhas que foram contratadas, foram chamadas, estavam lá presentes, fazendo todo tipo de acusação contra Jesus sobre coisas que ele nunca fez. E Jesus então fica em silêncio enquanto eles acusavam, em silêncio enquanto eles perguntavam, em silêncio. Sabe por quê, irmão? Isso aqui é um ambiente religioso. Jesus não é religioso. Ele não tem obrigação de responder religiosos. Quando ele foi diante de Pilatos, que era governante, ele conversou, porque ele é rei.
E rei conversa com governante, governante com governante. Ele não tinha que dar satisfação para esses falsos religiosos, hipócritas, sepulcros caiados, cheios de cargos, mas sem fé e sem obras. E ele então, sabendo de toda a inveja, do ódio que havia ali, irmão, chega um momento que eles falam assim: fala agora com a sua boca, Jesus. Fala que você é o Filho de Deus. Eles estavam doidos para ele falar, para ele ser condenado. E aí quando Caifás fala assim: fala que você é o Filho de Deus. E aí Jesus falou assim: tu o disseste, foi você que disse. E as testemunhas se levantam contra ele. Caifás rasga a sua roupa, grita, urra de ódio e fala: podem bater, pode espancar, porque ele é réu de morte. Ele admitiu que ele é o Messias. Pode matar. Agora, irmão, você já parou para pensar? Alguém aqui já apanhou na rua? Quem já apanhou aí? Além de mim. Já apanhei, você já apanhou? Nossa, não tem... só homem aqui, hein? Feroz. Nenhum homem apanhou na rua aqui não, na briguinha quando era pequeno, não, né? Gosta de levantar a mão, né? Apanhar de um é dolorido, de dois é covardia, de três, mas de 71. E era só o começo, era o aquecimento pelo que ele ia passar na mão dos romanos. Na via cruz, no caminho onde levaria a cruz para ser crucificado. Quando você vê o filme de Jesus ali lacerado, sangue, um olho inchado, irmão, aquilo ali é tudo poesia, foi muito pior. Imagina esses homens cuspindo, socando, chutando, arrancando a sua barba com as mãos, o sangue brotando no rosto dele, dente caindo no chão, dentes quebrados, sangue saindo pela boca, sangue saindo, hematomas, chutes. E ele caindo no chão e alguém vindo de longe chutando sua cabeça. 71 homens livres para agredir. Você não vai falar nada não, Jesus? Responde aí, olha só, Mateus 26, versículos 62 e 63. Levantando-se o sumo sacerdote e disse-lhe: não respondes coisa alguma a essas testemunhas, aquelas que eu falei para vocês que depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: eu conjuro-te pelos Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Irmão, pior momento da vida de Jesus, sem os seus amigos, sem a família, no meio de religiosos, de homens que queriam condená-lo, apanhando, sendo chutado, espancado, chute na costela, costela quebrada, barba arrancada com as mãos, tapa na cara, puxão de cabelo, arrastado pelos cabelos ali dentro. Sabe o que Jesus disse? No meio de todo esse sofrimento, de toda essa humilhação, de toda essa injustiça, porque ele não merecia nada disso, sabe o que ele disse? Eu vejo o céu aberto, e eu estou me vendo assentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e eu me vejo vindo sobre as nuvens para reinar sobre vocês que estão me batendo. Porque a palavra diz: todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mateus 26, 64, olha o que ele diz, no meio do sofrimento, Jesus disse: tu disseste, digo-vos porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vitorioso és, seu nome infalível. os reinos vêm e vão, Seu trono assim está, seu nome imutável és. no meio de todo o sofrimento, ele ali vitorioso, dizendo para eles um recado muito forte:
A visão do futuro, Caifás, me faz suportar a dor do presente. Porque ele não foi para a cruz porque era um trabalho e obrigação dele, mas ele foi para a cruz pela alegria que estava proposta de ver eu e você junto com ele na glória, salvos. Aleluia, a visão do futuro. A visão do futuro me faz superar a dor do presente. Aleluia. Jesus ensinou como vencer as calúnias, as perseguições, os maldizentes. Aqueles que não têm fruto nenhum estão jogando pedra nos frutos da sua árvore. Aqueles que tinham cargos, mas não tinham fé, não tinham obras. Tinham religião, mas não tinham o reino de Deus. Tinha roupa de religioso, mas não tinha poder para curar. Tinha roupa de religioso, mas não tinha capacidade de expulsar um demônio, mas ele expulsava legiões. Fica de pé no seu lugar. Ei, eu não sei o que você está passando, mas Jesus está mandando para você agora, olha para o futuro. Tem coisa boa chegando, tem coisa boa vindo aí. Tem resposta de Deus para a sua vida. Não desista, às vezes falta um passo, às vezes 5 passos. Um dia, um mês, algo vai acontecer. Mas no meio da dificuldade tem um segredo. O crente não chora, ele louva. Pode louvar até chorando, mas é já vendo o futuro que está vindo. Pode estar passando por tempestade, mas quando está com Jesus você dança na chuva, irmão. Aleluia. Feche seus olhos, levanta suas mãos e canta. Aleluia. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando a sequia faria falta, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Cante isso, vai. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.